E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje na nossa aula 13 nós vamos continuar falando sobre a NR5, a CIPA. E como prometido no nosso último encontro, hoje nós vamos focar principalmente o processo eleitoral da CIPA, que é um item que traz muitas dúvidas para todo mundo. Então vamos direto para o item 5.38. Compete ao empregador convocar eleições para escolha dos representantes dos empregados na CIPA no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato em curso. Nada melhor do que a gente falar do processo eleitoral da CIPA do que a gente estabelecer uma linha do tempo em que a gente usa como parâmetro o dia que termina o mandato atual da CIPA, porque eu estou chamando na nossa linha aí de dia X. Esse dia X é o dia que termina o mandato atual e, como diz o item 5.38, 60 dias antes, no mínimo, o empregador tem que convocar as eleições. Vamos chamar esse dia aí na nossa linha do tempo de dia X menos 60. O que é essa convocação de eleições? O que geralmente eu sugiro para o pessoal é divulgar alguns cartazes, alguns panfletos, falando que foi dado início ao processo eleitoral naquele estabelecimento e que nos próximos dias os trabalhadores vão receber maiores informações a respeito do assunto. Acho que nada além disso. Tá? Vamos seguindo em frente. O item 5.39, o presidente e o vice da CIPA atual, tá? da CIPA que já está em vigor, constituirão dentre dos seus membros, no prazo mínimo de 55 dias antes do término do mandato em curso, a comissão eleitoral, que será responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral. Ou seja, na nossa linha do tempo, é esse dia aí. 55 dias antes, no mínimo, né? 55 dias antes do término da CIPA atual e 5 dias depois, no máximo, da convocação das eleições por parte do empregador ali naquele estabelecimento. Né? Aí os formadores dessa comissão eleitoral têm que fazer parte, obrigatoriamente, por força do 5.39, da atual gestão da CIPA. O item 5.40 traz algumas condições para que seja válido o processo eleitoral. A primeira delas, publicação e divulgação de edital em locais de fácil acesso e visualização. Gente, uma vez eu fui obrigado a sugerir ao superintendente do trabalho que cancelasse uma CIPA, uma votação de CIPA, porque a divulgação de edital se deu dentro do RH da empresa. Gente, é um local de fácil acesso e visualização. É do lado do cartão de ponto, do lado de bebedouro, na entrada, de banheiro, de vestiário, de refeitório, e dentro de elevador, mural de recado. Gente, editais em locais de fácil acesso e visualização. Tá? No prazo mínimo de 45 dias antes do término atual, da CIPA atual. Tá? Vamos em frente. Inscrição e eleição individual, sendo o período mínimo para inscrição será de 15 dias. Na nossa linha do tempo, a gente vê aí o período que termina o período de inscrição é de 30 dias antes do término da gestão atual. Por quê? Porque assim 45 dias antes você tem que publicar o edital e esse edital tem que estar exposto para divulgação um período mínimo de 15 dias, porque é o período mínimo de inscrição que o pessoal tem direito. Esse período mínimo de inscrição vai acabar 30 dias antes do término da CIPA atual. Ok? Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independente de setor, local de trabalho e com fornecimento de comprovante. Gente, para todos os empregados, não importa se é o primeiro dia dele, se ele está em período de experiência, se ele está em aviso prévio, se a trabalhadora está para sair de licença maternidade, de férias, todo empregado do estabelecimento tem direito a se candidatar e com fornecimento de comprovante. Por quê? Por causa disso aí, garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição. Ah, mas e se o cara que está de aviso prévio se candidatar e foi eleito? Ele vai assumir, né? Mas a estabilidade dele não é mais forte que o aviso prévio. No dia que acabar o aviso prévio dele, ele vai para a rua.
tá? O aviso prévio é um trabalhador que já está com o contrato de trabalho encerrado. Então encerrou o contrato de trabalho dele. Ele não pode se candidatar na esperança de ganhar 2 anos de estabilidade. Não, ele já sabe que ele vai ser demitido. Ele se candidatou a CIPA, tudo bem. Foi eleito, tudo bem. Mas no dia que acaba o aviso prévio, ele está na rua. Ok, gente? Fora isso, né, o cara que também está em período de estabilidade não, gente, desculpa, de experiência, ele não tem essa estabilidade também. Tá? A partir do momento que o contrato ainda é um contrato de trabalho de experiência, é considerado um contrato de trabalho de tempo determinado. Nesse caso, tá, ele não tem direito às estabilidades dos 2 anos. Se chegar no final do período de estabilidade dele, ele foi eleito, por exemplo, né, e ele não foi aprovado nesse período de experiência, ele pode ser demitido, assumindo o próximo suplente mais votado. Ok? Realização da eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA atual. Gente, olha o problema aqui. 30 dias antes do término da atual CIPA é a eleição. Ou seja, se você tem uns 15 dias aí de inscrição, você tem a coincidência do último dia de inscrição para candidato à vaga da CIPA coincidindo com o dia da eleição. A NR5 permite que isso aconteça, mas a gente sabe que na prática isso não tem como acontecer. Né? Se o período de inscrição acaba no dia da votação, como que você vai publicar, por exemplo, a relação dos candidatos a serem votados? Não tem jeito. Por isso que a sugestão é começar esses prazos antes do estabelecido pela NR5, para quando chegar no dia da eleição, você já ter divulgado aí uns 5, 4 dias antes todos os candidatos, para o pessoal já ir pensando em quem votar, ok? Letra F, realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e em horário que possibilite a participação da maioria dos empregados. Gente, é a maioria dos empregados. São 3 turnos de 8 horas aquele estabelecimento, às vezes em ponto de apoio de ônibus, por exemplo, né? A CIPA vai ser feita ali. Então, nem todos os trabalhadores, nem todo mundo que usa aquele ponto de apoio trabalha no mesmo horário, no mesmo dia da semana. É importante que a votação aconteça no turno e no dia e no horário que possibilite a participação da maioria dos trabalhadores daquele estabelecimento, ok? Voto secreto, lógico, né? Apuração dos votos em horário normal de trabalho com acompanhamento da representação do empregador e dos empregados. Para quê? Para que amanhã ninguém possa acusar que houve fraude na contagem desses votos. Faculdade de eleição por meio eletrônico, não tem problema algum, e guarda pelo empregador de todos os documentos relativos à eleição por um período mínimo de 5 anos. Por quê? Porque essa documentação precisa ficar à disposição da fiscalização nesse período. Para a gente resumir o processo eleitoral, a gente sempre tomando por base o dia de encerramento da atual gestão, a gente tem o seguinte: 60 dias antes, a convocação da eleição por parte do empregador naquele estabelecimento. 55 dias antes, né, a formação da comissão eleitoral. 45 dias antes do término da atual gestão da CIPA, você tem a publicação do edital, né, e com a abertura do período de inscrição, que é um período mínimo de 15 dias. Né? Depois desse período de inscrição, no mínimo 30 dias antes do término da atual CIPA, você tem a data de votação, e entre feita a apuração dos votos, né, entre a apuração e o término da atual CIPA, você tem aí o período para a realização do treinamento desse pessoal. Ok, gente? Acho que assim fica bem mais tranquilo. Né? Vamos seguir. Né? Havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos, tá? Ou seja, não haverá contagem dos votos, e a comissão eleitoral deverá organizar outra votação. Gente, não é outra eleição, não é outro período de inscrição, os candidatos permanecem os mesmos. Só vai abrir outro prazo para votação, que deve acontecer no prazo máximo de 10 dias entre a
entre o dia da apuração inicial, digamos, e a nova em função da participação pequena por parte dos trabalhadores. Eu recebi na nossa última videoaula uma dúvida seguinte, que eu falei que ia responder agora, né? Suponhamos que comece a publicação do edital, a empresa tem 100 trabalhadores, no dia da votação tem 250 e no dia do início do mandato são 500 trabalhadores. Vai contar a votação, gente. Por quê? Porque é com base na votação que você vai ver se vai ter uma votação nova ou não. Se 100 trabalhadores começam, o processo eleitoral começa com 100 trabalhadores, ok. A empresa vai contratando gente. Aquele trabalhador foi contratado naquele dia. O período de inscrição ainda está aberto, ele pode se inscrever. Vocês lembram que a inscrição é garantida a todos os trabalhadores? Mas encerrou o período de inscrição, ou seja, passaram aqueles 15 dias da inscrição, o trabalhador foi contratado, ele não pode mais se inscrever, mas ele tem direito a voto. Tá? Se menos da metade votar, aí sim é uma nova votação, não uma nova inscrição. Tá? Mas a empresa é feita a votação, o mínimo é atingido, é feita a apuração. A empresa continua contratando. No primeiro dia do mandato, a empresa já tem 500 trabalhadores, aí esses 500, essa paridade, né, o dimensionamento da CIPA para 500 trabalhadores vai ficar para a próxima eleição. Ok, gente? Ficou claro? Vamos seguir. O 542, as denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizadas, né, no órgão local do Ministério do Trabalho até 30 dias após a data da posse dos novos membros da CIPA. Não adianta nada, 6 meses depois da posse, fazer uma denúncia que já passou o prazo. O 542.3, quando a anulação se der antes da posse, aí sim começa tudo de novo. Só começa tudo de novo no caso do cancelamento da eleição. Por alguma irregularidade, ou não foi liberada a inscrição para todos os candidatos, o pessoal não ganhou o comprovante, isso tudo é motivo para cancelar a eleição. Aí o mandato atual é prorrogado e abre-se a contagem daqueles prazos todos. Convocação das eleições, formação da comissão eleitoral, publicação de edital, 15 dias para inscrição, votação, apuração dos votos, ok? Tudo de novo. O 544, em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento. E os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração e ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior. Ou seja, um dos membros recebeu uma proposta melhor, resolveu sair, vai assumir aquela vaga o mais votado entre os suplentes. Ok, gente? Era isso, né? A gente acaba aqui a nossa videoaula, nossa última videoaula sobre a NR5. Tá? Eu queria falar para vocês que no nosso blog agora, sabinoSST.blogspot.com, eu coloquei um link lá que vocês acessam uma página que dá uma série de opções para softwares que baixam esses vídeos no YouTube. Tá? Eu não usei todos, então não tem como eu indicar, mas muita gente tem me perguntado, será que eu posso? Podem ficar à vontade, podem baixar esses vídeos. Fiquei sabendo que tem uma turma de técnico de segurança do trabalho no estado do Rio que tem usado esses vídeos nas aulas para facilitar o entendimento. O pessoal tem comentado os vídeos, tem me escrito bastante. Gente, a ideia é essa, a ideia é fazer a informação circular. Eu peço desculpa para vocês pela extensão, mas eu acho que é um assunto que requer nossa atenção, por isso que essa videoaula foi a maior até agora. Nós já passamos aí dos 14 minutos, mas ela está acabando agora. Como sempre, YouTube, o Gmail, Facebook e Twitter estão aí à disposição. O meu obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima se Ele quiser. Um grande abraço e tchau.